Olá pessoal, tudo bom? Olha só, nesse feriadão, dia 12 de outubro, também Dia das Crianças, quero mandar um abraço para todas as crianças do Brasil. Estou aqui deitado na rede, né, esse feriadão prolongado, né, e resolvi produzir um vídeo sobre essa crise no Equador. Uma crise gravíssima, uma crise institucional, né, mais uma crise na América do Sul. Sabe, a América do Sul já está sendo vista lá fora como o continente de crise, né? Políticas externas desastrosas, né? Problema na Colômbia, crise no Peru, a crise na Venezuela já há algum tempo, e agora uma crise no Equador. Essa transformação pela qual os países da América do Sul, esses que eu acabei de citar, vêm passando, é preocupante. Mas eu vou me ater aqui à crise, né, do Equador. Um país pobre, de base econômica, de produção de commodities, destaque, né, para os hidrocarbonetos, né, no caso gás e petróleo, vem passando por uma crise gravíssima. O atual presidente, Lenín Moreno, que substituiu Rafael Correa, decretou a mudança, até a mudança da capital. Lembra daquela música? A capital do Equador é Quito, nunca mudou, é sempre Quito. Essa música não vale mais, hein? Essa letra não vale mais, porque em função das fortes manifestações, né, provocadas pelos ajustes fiscais que o governo vem impondo, né, por determinação do Fundo Monetário Internacional, produziu fortes manifestações de rua no Equador. Então o governo muda a capital por esse período de Quito para Guayaquil. Mas por que dessa crise, né, que é o interessante, né, nós falarmos aqui? Pessoal, o Equador, como outros países, a Venezuela, por exemplo, e o Equador, que tem sua base econômica na produção e exportação de petróleo, sentiram os efeitos da queda do preço do barril de petróleo em 2014. Mas diferente da Venezuela, alguns economistas equatorianos não viam a necessidade, por exemplo, do Equador buscar empréstimos ao Fundo Monetário Internacional no início desse ano. Um empréstimo de 4,2 bilhões de dólares, que ao longo do processo pode chegar a 17 bilhões de dólares. Meu amigo, quando um país vai ao Fundo Monetário Internacional, controlado pelos Estados Unidos da América, que é o único que tem poder de veto no FMI, notícias boas para a camada mais necessitadas do país não serão boas, né, em função das metas que são impostas pelo FMI. Foi o que aconteceu, buscando um reajuste fiscal, né, com essa ajuda financeira do Fundo Monetário Internacional. O governo de Lenín Moreno simplesmente, ao longo desses primeiros meses do ano de 2019, promoveu um conjunto, um pacote de ajustes fiscais que levou ao fim de um aparato público, né, de atendimento às classes mais necessitadas, demissão de funcionário público, aumento de impostos e entre os aumentos, olha só, né, o fim dos subsídios decretado para a gasolina e o óleo diesel. Pessoal, o equatoriano, ele foi dormir com o preço do óleo diesel, transformando em reais, com o preço do óleo diesel um pouco mais de R$4, e acordou com o óleo diesel a R$ 9,45. Ele foi dormir com o preço da gasolina com um pouco mais de R$6 e acordou com o preço de quase R$10 o litro de gasolina. Há 40 anos, o Equador tinha uma política de subsídio para não repassar isso ao consumidor final. Mas a linha liberal que vem sendo imposta,
goela abaixo na América do Sul, quem vem pagando o pato vem ser a classe menos favorecida, com os cortes que eles colocam em gastos públicos. Ele não vê isso como investimento, né? O pessoal liberal, dessa direita liberal, não vê isso como investimento, é como gasto. Então, olha só, o fim dos subsídios decretado pelo governo de Lenin Moreno, a decisão de retirar, porque foi pedido pelo governo do presidente loiro oxigenado e tuiteiro Donald Trump, a retirada do Equador da OPEP. Pela segunda vez, o Equador vai sair da OPEP, pessoal. Desde quando entrou em 1973. No dia 1º de janeiro de 2020, o Equador vai sair da OPEP. O fim do aparato estatal para atendimento da classe menos favorecida. Tudo isso, pessoal, produziu um conjunto de manifestações. O Equador sempre foi, ao longo do século XX, um país com muita tensão, muita tensão mesmo. Sabe, quando houve a redemocratização do Equador em 1979, houve a possibilidade dos movimentos sociais se organizarem, foi criada a Confederação Nacional das Nações Indígenas, lembrando que 25% da população do Equador são indígenas. Então, ao longo da década de 80, ao longo da década de 90, esses agrupamentos sociais passaram a lutar pela igualdade social. A parcela da sociedade indígena equatoriana significativa passaram a lutar pela demarcação de terras indígenas e conseguiram, ao longo das décadas de 80, da década de 90 e a primeira metade da década de 2000, conseguiram se tornar extremamente fortes. Tão fortes que conseguiram derrubar 3 presidentes. Abdallah Bucaram, em 1997, Jamil Murad, em 2000, e o último presidente que foi deposto através dessas lutas, dessas manifestações de rua, foi Lúcio Gutierrez, em 2005. Ainda bem que surgiu o Rafael Correa, em 2006, e conseguiu pacificar o Equador, através de um governo voltado para atender essa parcela historicamente esquecida pela elite sanguessuga paleolítica da política econômica equatoriana ao longo da história. Através de programas sociais, conseguiu reduzir a pobreza no Equador, que beirou 80% ao longo da década de 90. Ele conseguiu reduzir para 22%. Ao longo dos primeiros meses de Lenin Moreno, nós tivemos o aumento da pobreza no Equador ao longo desses meses de 2019. A população equatoriana, o índice de pobreza, saiu de 22% e foi para 37% ao longo do governo de Lenin Moreno. E com relação às sociedades indígenas, a população indígena, o índice de pobreza subiu e hoje nós temos 73% da população indígena equatoriana colocada como pobres. Esse conjunto de ação para buscar uma austeridade fiscal, ela sempre quebra em cima da maioria que vem ser a menos privilegiadas. Isentou, perdoou imposto, de instituições supranacionais que estão no Equador, mas a população que necessita de fato de ajuda, ela vem sofrendo com aumento de impostos. Faz pensar aqui o nosso país, hein? Olha só, gente. Então, Rafael Correa, que vive hoje exilado na Europa, que vive exilado na Europa, foi acusado pelo atual governador Lenin Moreno
que foi eleito com o apoio de Rafael Correia, mas mudou a pauta do governo, seguindo os ditames do FMI, mudou a pauta de governo, acusa Rafael Correia e Nicolás Maduro de estar tramando todo esse conjunto de manifestação. Gente, pelo amor de Deus, né? Já está ficando meio a mesmice culpar Nicolás Maduro por produzir essas instabilidades no Peru, na Colômbia e agora no Equador. Pelo amor de Deus, né? Um pouquinho de senso comum, né? Um pouquinho de análise, melhor dizendo. Nicolás Maduro, mal consegue se manter na presidência da Venezuela e agora ele é articulador de todo esse conjunto de manifestações na América do Sul. Pera lá, né, pessoal? Vamos usar um pouquinho do senso crítico, né? Vamos usar um pouquinho do senso crítico. Ela já faz parte da justificativa das crises na América do Sul, como sendo mentor dessas crises, a pobre da Venezuela, que vive numa crise política e crise econômica, né, sem precedente. Produzida por países de fora, hein? Os interesses da Venezuela já não são mais interesses da Venezuela. Os membros do Conselho de Segurança Permanente da ONU já estão de olho na Venezuela, velho, ok? China, Rússia, Estados Unidos, Reino Unido e França, né? Então já não é mais só questão da Venezuela. Mas voltando para o Equador, né? Então culpar Nicolás Maduro, Rafael Correia, como sendo os mentores dessa tensão no Equador, no popular, é conversa para boi dormir, tá legal? Lenín Moreno declarou oficialmente a saída da capital de Quito para Guayaquil, com todos os chefes de Estado, né, fotografado atrás dele para mostrar o apoio dos militares nessa luta, né, contra essas manifestações de rua. Lenín Moreno, um recado aqui do professor Sucupira, geógrafo, né? O caminho não é por aí. Abdala Bucaram, deposto em 97, Jamil Murad, deposto em 2000, Lúcio Gutierrez, deposto em 2005, usaram dessas mesmas ações. Né? Faça como Rafael Correia, preste atenção para as classes menos favorecidas. Lembre-se, 25% da população equatoriana são de indígenas, ok? Olha, Donald Trump vai estar no governo só até o próximo ano, se Deus quiser, beleza? Beleza? Um grande abraço, vocês que gostaram desse vídeo, curta, compartilhe, beleza? Até a próxima. Tchau, pessoal!